No ano passado, mais de 600 pessoas condenadas à pena de morte foram executadas. Foi uma queda de 22% em relação a 2013. Essa informação está num relatório da Anistia Internacional. E, apesar disso, o número de condenados à pena capital subiu quase 30%. A gente vai até Londres conversar com a nossa correspondente Ana Carolina Bar, que está na sede da Anistia Internacional e fala com a gente ao vivo. Ana, quais são os países que mais aplicaram a pena de morte? E esse relatório aponta alguma mudança importante sobre essas condenações? Bom dia. Bom dia, Raquel, Luciano. Bom dia a todos. Bom, a pena de morte foi aplicada para combater crimes, terrorismo e instabilidade política. O número de sentenciados aumentou bastante, como vocês disseram aí no estúdio, por causa dos julgamentos em massa na Nigéria e no Egito. Mas vamos às estatísticas. A China é o país que mais aplica a pena de morte, só que o governo chinês não divulga as estatísticas e, por essa razão, o número não entra no relatório, porque não há número oficial. Depois da China vem o Irã, seguido por Arábia Saudita, Iraque e Estados Unidos. E eu conversei com uma especialista da Anistia Internacional, Chiara San Giorgio, sobre a aplicação da pena de morte nos Estados Unidos, que tem perdido força ano após ano. Vamos ouvir. We've seen also the authorities being questioned on having double standards and on undermining their own good achievements in succeeding to commute the sentences of Indonesian nationals abroad. Only last year they put forward a figure of 40 commutations achieved in Saudi Arabia, Malaysia and other countries in the region. So we are kind of surprised by the fact that on one hand they really understand that the death penalty is wrong, that they understand that it's often the most vulnerable ones who actually end up being punished with the death penalty, and on the other hand are not able to apply the same standards at home. No ano passado, houve 112 exonerações, ou seja, inocentes que haviam sido condenados à pena de morte e tiveram a sentença revertida. E a Anistia Internacional usa esse número como argumento para reforçar o pedido pelo fim da pena de morte, alegando que o julgamento é passível de falhas. Outro argumento da Anistia Internacional é a falta de estudos que comprovem que a pena de morte é eficiente para reduzir o número de crimes. Pesquisas feitas pela ONG e também pelas Nações Unidas não encontraram evidências ou benefícios em comparação com os países onde a pena de morte não é aplicada. A gente viu nessa entrevista aí, Ana, né, que acabou se falando um pouquinho ali sobre a Indonésia, mas relativamente à dureza da pena capital, da forma como ela é aplicada lá na Indonésia, principalmente, né, que a gente tem falado aí recentemente dos dois casos, né, dos brasileiros condenados à morte por lá. Olha, Luciano, a Anistia Internacional demonstra uma preocupação. O governo da Indonésia avisou no fim do ano passado que iria executar 20 condenados por tráfico de drogas como parte da estratégia de combate a esse tipo de crime. A Anistia Internacional diz que muitos condenados não tiveram acesso a advogados durante todo o processo, não tiveram um julgamento justo, e eles incluem nesse argumento o caso do brasileiro Rodrigo Goulart. E também apontam uma contradição, como a gente ouviu agora há pouco da especialista, nessa atitude do governo da Indonésia de querer salvar a vida dos cidadãos condenados à morte no exterior, mas dentro de casa a atitude das autoridades é outra. E a lei internacional proíbe que réus com problemas mentais ou psicológicos sejam condenados à morte. Segundo a família do Rodrigo Goulart, ele sofre de esquizofrenia e por essa razão não poderia ter sido condenado à pena capital. Ele está na ilha onde as execuções são realizadas, mas o governo da Indonésia ainda não definiu uma data para que a pena seja de fato aplicada. E hoje a gente teve uma boa notícia. Um francês que faz parte do mesmo grupo do Rodrigo Goulart, ele vai ter o caso revisto pela Suprema Corte da Indonésia. Então talvez aí mostre uma mudança de postura. Vamos aguardar qual vai ser a decisão final das autoridades por lá. Raquel, Luciano. Tá certo, Ana. Obrigada. Então, estão aí os números, né, mais recentes e as explicações aí em relação à pena de morte aplicada no mundo todo.